Bom dia, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. A segunda quarta, né? O primeiro dia do ano foi uma quarta-feira, iniciada pelo pastor Saulim, e agora a gente entrando nesse ritmo aí em que eu estarei com vocês, se Deus quiser, às quartas-feiras. Muito bom, glória a Deus, né? Vamos começar orando nessa manhã. Jesus, como tu és bom para nós. Nós não merecemos esse privilégio de poder estar na tua presença. Nós somos pó, somos barro, mas aprove o Senhor nos dar valor, nos permitir a chegar a ti. Aprove o Senhor se tornar acessível à sua criação. E isso é maravilhoso, porque o Senhor é infinito em todos os aspectos, por mais que te busquemos e o encontremos, sempre tem mais, sempre tem um novo, sempre tem um renovo, sempre tem esperança, e isso é maravilhoso. Em ti nós encontramos abrigo, descanso, alegria para os nossos corações, alento em meio às tribulações. E esse é um momento muito precioso em que nós nos reunimos como corpo para te buscar, para ouvir a tua palavra, para clamar ao Senhor diante das nossas limitações, diante do pecado, diante das dores dessa terra. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de ter esse canal aberto de comunicação com o Senhor. O Senhor nos ensinou que onde houver dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. O Senhor responde às nossas orações. Nós não estamos aqui passando o tempo e jogando palavras ao vento, mas num momento extremamente precioso de falar e ouvir o Senhor. Que nessa manhã, em que muitas orações serão feitas, a tua palavra será aberta, que os corações estejam abertos, sedentos, e que haja crescimento nessa manhã, Pai. Que a tua palavra produza de fato frutos em nossas vidas, em nossos corações. Que haja transformação na minha vida, que eu enxergue a minha realidade do próximo de uma forma diferente. Que eu saia dessa oração nessa manhã, desses 40 minutos, tão pouco tempo. Depois nós teremos muitas horas ainda nesse dia, mas que nós venhamos sair dessa oração, Pai, renovados, com esperança, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós, que o Senhor é confiável, em Ti não há mudança, não há sombra de variação, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então nós podemos confiar que o Senhor não é algo que está numa história, num livrinho, num filme. O Senhor é real, o Senhor é realidade. Há 2000 anos, o teu filho foi enviado a essa terra para mudar a história e o teu povo cresceu. Hoje são bilhões de pessoas que creem em ti. E isso, Pai, não é porque é um livro que a gente lê e a gente se esforça para acreditar em alguma coisa, mas é porque o Senhor é real. O Senhor transforma mentes e corações, realidades. O Senhor faz a total diferença em nossa vida e que nessa manhã assim seja, Pai. Que a tua semente venha cair em terra fértil, que o coração de cada um que acordou hoje cedo, que talvez está na cama, talvez já está no trabalho como eu, talvez está em movimento, a caminho de algum lugar, que esse coração, Pai, seja tocado pela tua palavra, que as nossas orações cheguem aos céus e que o Senhor, ó Pai, derrame a tua chuva aqui nessa terra, em múltiplas dimensões, múltiplas áreas que nós vamos orar nessa manhã, Pai. Te agradeço muito pelo privilégio de não apenas poder orar a Ti nessa manhã, ter esse privilégio de estar aqui
acordado, alimentado, com sanidade mental, com vigor físico de poder ter caminhado nessa manhã. E os motivos de gratidão são inúmeros, mas também, Pai, porque não sou só eu. Vários irmãos meus estão aqui reunidos em teu nome para orar, para te buscar, para ouvir a tua voz e sim, para sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã, por esse privilégio. Amém. Amém, Amém. pastor Eder. Amém, amém, amém. Valeu, Éder. Bom dia, Alan. Bom, irmãos, começamos essa manhã e sempre temos muitos motivos de oração, né? E nesse primeiro motivo de oração, pastor Marcelo, se puder orar, já me sinaliza aí. Vamos Bom orar. dia, pastor Éder. Bom dia, coisa boa. Vamos lá com você. Você Vamos sabe, orar? ô Éder, Sim, Alan. você sabe onde o Marcelo está? Não sei. Ele e a Fabíola estão tendo o privilégio de tomar café comigo aqui. Ah, Estou na frente deles aqui, ó. podia estar todo mundo numa câmera só, então, hein? Não, a gente está em três. Bênção, coisa boa, coisa boa. Já tive esse privilégio aí, é bênção, é Glória a Deus. edificante esse tempo. Marcelo, por gentileza, ore por uma nação e já aproveita, e já emenda que vocês estão no encontro missionário aí, né? Ore por missionários e em especial pela Edina, né? E o motivo inicial da oração é por Moçambique. Moçambique é uma nação que, se a gente acha que o Brasil é bagunçado, né? É porque talvez a gente não conhece bem Moçambique, né? Então, é uma nação que passa por um momento difícil agora, porque houve eleições muito questionáveis, enfim, né? Uma esfera política muito delicada. E a Edina é a única missionária que ficou lá, tá? Da instituição missionária, né? Do Pronace, ou da Missão Nasce, que tem uma fazenda lá, né? Tem algumas estruturas lá e vários missionários. E os missionários saíram por causa dessa insegurança, violência, mortes, incertezas, né? E a Edina é a nossa missionária aqui, David, que foi para lá há alguns anos atrás. E ela é a única que ficou. É uma mulher, né? Diante desse cenário muito delicado. Então, ore pela nação, ore pela Edina, ore por missionários em geral que estão aí no campo. Por gentileza. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Deus querido, nos dirigimos ao Senhor, Deus, no nome do Seu Filho, colocando esta nação diante do Senhor, essa nação que é querida pelo Senhor, essa nação, Deus, onde o Senhor tem seus escolhidos, e nós queremos pedir, Senhor, para que a boa mão do Senhor, Deus, venha sobre este povo que passa por um período, Deus, de instabilidade, Deus, como outros no passado, mas tem passado agora de novo, Deus, estabilidade política, econômica, trazendo, Deus, sofrimento ao seu povo. E nós pedimos misericórdia, Senhor, misericórdia de todos os que sofrem e padecem, Deus, nesta terra. Deus, em especial, queremos lembrar agora, Senhor, da Edina e todos os demais missionários, Deus, que não conhecemos, que escolheram permanecer lá, escolheram, Deus, contrariando, Deus, todos os talvez conselhos, entenderam no Senhor que deviam ficar. E oramos a Ti, Deus, para que o Senhor abençoe, Deus, a fé, Deus, desses meus irmãos, e que eles possam, Senhor, ser refrigério, Deus, no meio do caos, eles possam ser uma luz, uma torre, Deus, a brilhar, Deus, e a trazer, Senhor, algum consolo e esperança através do Teu Espírito. Então, abençoe a Edina, dá força a ela, dá ânimo, Deus, consolo, graça, Senhor, para passar por esse momento de tribulação, confiando no Senhor, Deus. Abençoe todos aqueles que estão no entorno dela e dos missionários que lá estão. Deus, como Paulo, Deus, orou certa vez, Deus, para que o Senhor poupasse,
Deus, por amor dele, Deus, todos aqueles que estavam no navio, Deus, poupa, guarda, Deus, a vida de todos aqueles que estão no entorno desses missionários, por amor dos teus filhos, Deus, e que essas pessoas venham ter um real encontro, Deus, contigo. Oramos, Deus, para que prospere o trabalho missionário, que volte, Deus, a crescer, a desenvolver, Deus, missões, Deus, em Moçambique, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, para que essa agitação política, Deus, se resolva, que haja justiça, que haja retidão, Deus, nessas esferas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essa nação, Deus, experimente o poder do Senhor e transformação, Deus, em todas as esferas, partindo, Deus, do espiritual. Liberta, Deus, todos os cativos, Deus, todos os que estão em amarras, Deus, do diabo, em nome de Jesus, Senhor. E que a mão do Senhor esteja sobre os nossos irmãos, sobre as igrejas, sobre os pastores, Deus, naquilo que eles têm realizado, que prosperem também, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, pastor Marcelo. Amém. Amém. Ivo, eu não sei se você me escuta e se Amém. você pode orar nesse momento, se puder, me sinaliza aí. Pode? Bom dia, irmãos. Estou por aqui. Maravilha, maravilha. Muito relacionado a esse tema, né, que envolve a nação de Moçambique, Ivo, eu gostaria que você orasse nesse momento por liberdade de expressão, né? É um negócio que a gente fala, é um negócio que às vezes a gente não lembra, não pensa, mas é muito delicado, né? Especialmente para nós cristãos, que em muitas nações não podemos expressar o evangelho, expressar aquilo que a gente crê, né? E ontem eu assisti na íntegra, e aparentemente foi ontem mesmo, o Mark Zuckerberg, que é o dono das principais redes sociais do mundo, né? E também que opera no Brasil, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ele fez um pronunciamento que foi assim interessante. Ele falou: olha, nesses últimos anos a gente acabou atendendo muitas solicitações de cortar acessos, né? De remover pessoas, o que elas falavam, e a gente entende que a gente começou a entrar muito, a tirar muito a liberdade de expressão das pessoas. E agora nós vamos mudar essa política. Ele citou o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, algumas vezes no sentido de, junto com Donald Trump, com o apoio dos Estados Unidos, enfim, coisas do tipo, nós vamos voltar a dar liberdade de expressão às pessoas, né? E ele citou a China e ele citou a América Latina. E a justiça brasileira já se pronunciou, já assim, voltando, rebatendo o que ele disse, né? Então, Ivo, por gentileza, ore nesse momento para que haja liberdade de expressão no nosso país e em todos os países, né? A gente sabe que tem países em situações muito mais delicadas do que a nossa nação, mas é algo que vem sendo muito discutido e infringido ao longo dos últimos anos, e alguém despertou, né? O Elon Musk com a rede X, gente, a gente não pode desmerecer, né? Eu sou uma pessoa de tecnologia, desmerecer a força e a influência das redes sociais hoje. E ontem a gente ouviu uma pessoa importante nesse cenário falando sobre retomar a liberdade de expressão. Mas, obviamente, isso haverá uma volta, né, que já está acontecendo. Então, que Deus, sim, que Deus traga a liberdade para que a gente possa pregar o evangelho, para que a gente possa falar a verdade, para que todos tenham a liberdade de poder falar e pensar livremente. Amém? Amém. Amém, Paizinho. Nós te louvamos dessa manhã, mais uma vez. Expressamos nossa gratidão, Senhor, por acordarmos na Sua presença, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, podendo, Senhor, caminhar segundo Sua vontade, buscando Sua vontade. Que bênção, Senhor. Nós te louvamos por isso. E de modo intencional, Paizinho, como o Éder comentou, nós queremos orar pela bênção de podermos
nos comunicar, Senhor, de podermos nos expressar de maneira livre. Nós te louvamos, Senhor, porque aqui no Brasil ainda é possível, apesar de nós mesmos, Senhor, nos calarmos, Senhor, por medo, por conforto, por qualquer outro motivo. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos conduza em coragem, em ousadia, em sabedoria, para comunicarmos, Senhor, o teu evangelho, comunicarmos, Senhor, a verdade, nos portarmos, Senhor, com um caráter aprovado, segundo o caráter de Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a caminharmos nesse sentido, a usufruirmos da liberdade que temos, porque temos liberdade, Senhor, ainda temos, mas mesmo assim preferimos muitas vezes nos calar, Senhor, falarmos de outras coisas, gastarmos, Senhor, o nosso verbo, a nossa força, as nossas palavras com coisas vãs. Senhor, nos alerta, Senhor, nos conduz, nos ajuda, Senhor, a usarmos, Senhor, de toda a liberdade que a gente tem e que, assim sendo, Senhor, a gente usufrua da liberdade e que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa nação, para que não sejamos um povo amordaçado, Senhor, um povo impedido, Senhor, de comunicar aquilo que temos de mais importante, aquilo que cremos com todo o nosso ser, que é o Evangelho, a Tua palavra, Senhor. Oramos por países, Senhor, que não têm essa liberdade, que precisam se reunir de modo secreto, escondido, Senhor, com medo de serem mortos, Pai, que a gente acredita que o Senhor vai muito além de até mesmo das redes sociais, desse fluir das redes, Senhor, que a informação chega rápido. Senhor, o teu evangelho cresceu e não tinha nada disso nos teus meios. Então, te louvamos, Senhor, porque tudo está em suas mãos, mas que nada impeça, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos para que todo intento, todo agir do maligno seja impedido, seja derrubado, para que sigamos, Senhor, em comunicar a verdade, Senhor, onde a gente está, seja aqui, em outro lugar, onde nossos irmãos estão espalhados ao redor do mundo. Eu te peço isso, Senhor, te agradeço, Senhor, nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Ivo. Amém, Ivo. Obrigado. Eu convidei o Ivo porque eu acho que eu tô certo, Ivo. Você é essa pessoa assim mais tranquila, mais amorosa, mas você é muito firme nas suas convicções, assim. Não, tá errado, tá certo, né? E de fato é importante que a gente tenha liberdade para se expressar, né? Irmãos, aprove a Deus trazer esses temas para a gente orar essa manhã, né? Muitas vezes a gente acha que é a gente que está fazendo, mas é Deus agindo através da gente. E claro que a gente ora, se prepara para esse momento, né? Os pastores que, nesse ano de 2025, cada um é responsável por um dia da semana a conduzir essa oração, em que oramos juntos, mas Deus vai conduzindo e vai dando a direção. E aprove a Deus trazer essa temática. O outro tema que veio para mim que Deus me trouxe para que orássemos essa manhã, e eu ficaria grato, Sirlei, se você pudesse orar nesse momento por isso, é sobre as pessoas perseguidas. Então, nós sabemos que cristãos são perseguidos em muitas nações, de uma forma mais institucional. Eu poderia dizer que no Brasil também acontece esse tipo de perseguição, não de uma forma institucional, né, governamental, mas acontece de forma localizada. Mas também não são só cristãos que são perseguidos, né? Eu tenho um funcionário que ele é judeu e ele veio, ficou um mês com a gente aqui no Brasil. Ele foi embora talvez umas 4 semanas atrás.
E ele falou, e foi um tempo muito bom, foi um tempo maravilhoso de conversar sobre Deus, né? De falar sobre Jesus. A família dele é uma família de rabinos, é uma família que criou a principal organização de rabinos no mundo, né? Então, é uma pessoa. Só que ele não é tão religioso, né? Não é tão. Mas assim, crê em Deus, né? Como um bom judeu. Mas ele falou para mim assim, Éder, onde eu vou, eu não falo que eu sou judeu, nem para a camareira ali do hotel. A pessoa, quando vai conversar com você, foi interessante que ele falou assim, Éder, não importa o idioma. Quando a pessoa identifica que você não fala o idioma dela, a primeira pergunta dela é de onde você é. Não tem erro. É isso e ponto final. Assim, a pessoa vai te perguntar de onde você é. E aí eu falo que eu sou do mundo. Aí eu falo que cada dia eu sou de um lugar, que cada dia eu estou em um lugar, mas eu nunca falo que eu sou judeu. Eu falei, mas como assim? Por quê? Ele falou, Éder, porque aquela pessoa ali pode não querer mal nenhum para mim. Ela é só uma camareira, ou ele é só um atendente ali no café, né? Ele é só uma. Só que ele pode comentar com alguém e esse alguém querer me matar. E aí parei para pensar. A gente não pode, de forma nenhuma, classificar todo muçulmano como terrorista. Gente, é uma minoria. É uma minoria. Mas existe um grupo de pessoas que quer exterminar todos os judeus. Até hoje. Até hoje existem problemas na Alemanha com os judeus, e inclusive isso está se intensificando agora. Então, o judeu, ele sofre perseguição e outras pessoas vão sofrer perseguição nesse mundo, né, por diversos motivos. Então, Sirlei, eu peço que você ore nesse momento para que Jesus se revele a essas pessoas, né? E que eles saibam lidar com essa situação e que sim, pessoas que são perseguidas possam ter vidas dignas, né? E poder falar o seu nome, né? Ele falou que ele fica receoso até mesmo pela aparência dele. Eu não sei se isso é tão real, né? Mas talvez só de olhar para a pessoa o cara já sabe isso aí é judeu, né? Claro que tem alguns traços um pouco diferentes, mas enfim. Então que a gente ore nesse momento por aqueles que são perseguidos ao redor do mundo, Sirlei. Sim. Obrigado, papai, porque mais um dia nasce para nós, ó Deus. E com isso, papai, nasce ou renasce, se reafirma em nosso coração a esperança em ti, ó Deus. O Senhor é a nossa esperança, presente, futura. Nós temos esse sentimento, essa verdade que o Senhor nos fez, nos deu vida, nos deu vida e vida abundante. E como já foi dito aqui, papai, já foi orado, no Brasil, papai, ainda há liberdade relativa, mas ainda há liberdade. No Brasil ainda há, podemos nos identificar, aliás, quando saímos do Brasil, normalmente, quando nos identificamos com brasileiros, somos bem recebidos, no geral. Há muito testemunho disso aí, né? Nós já ouvimos na vida testemunho de pessoas que saem do Brasil, ficaram fora, e o ser brasileiro é comunicativo. Mas nós sabemos, papai, que Jesus disse para seus patrícios, para judeus, que eles seriam perseguidos, presos, açoitados. E isso, papai, tem sido uma restauração. E isso, papai, tem sido uma liberdade para outros, para os gentios, para aqueles que não são judeus também. E esse cerceamento de liberdade, papai, essa perseguição, ela vem de diversas maneiras da maldade humana, vem do maligno e vem do mundo. O mundo está se tornando
humanidade perseguidora, voltada para si, quem não se encaixa nesse lugar, são repelidos, são perseguidos por causa do egocentrismo. Opa, isso vai na esfera do individualismo, vai na esfera do nacionalismo, do patriotismo, ultrapassa isso, papai. E é claro, papai, é claro, nós sabemos que o Senhor revelou isso para nós. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Às vezes não somos, como orado aí pelo Ivo, porque nós nos calamos, não expressamos. Papai, minha oração agora aqui é voltar para os judeus, para Israel. Sabendo, papai, todos sabemos muito bem que é uma nação que foi escolhida para o cumprimento das promessas que o Senhor fez com Abraão. Promessa de bênção, promessa eterna, eterna. Não é só para a velha aliança, papai. Mas, como nação, Israel se tornou rebelde. Perseguiram, mataram Jesus, mataram os profetas, açoitaram. E o Senhor tem ainda uma conversa com os judeus como nação. Mas nós te suplicamos, papai, que como indivíduos, o Senhor se revele a essas pessoas, seja de que nacionalidade forem, que etnia for, papai, para que haja ousadia e para que haja o companheirismo do Senhor. Porque o Senhor não disse que nos livraria das tribulações, mas estaria conosco. O Senhor está, sim, como o Éder disse, se intensificando, papai, esse nacionalismo, esse racismo, de várias maneiras, da língua, da cor da pele, e de várias matrizes, ó Deus. Pai, por favor, papai, nós te rogamos que haja em primeiro lugar ousadia, Senhor Deus, para que haja, papai, o testemunho vivo da luz que está no Senhor Jesus e que deve ser refletida por nós para o mundo, papai. Mas te suplicamos, papai, dentro da sua santa vontade, que haja paz nos corações. Se houver perseguição, temos a esperança da sua doce companhia, do conforto, porque sabemos que essa perseguição não cessará. A Bíblia não fala isso, a sua palavra não fala isso. Pelo contrário, irá de dor em dor, crescendo, papai, inexoravelmente, até que um dia haverá aquela grande tribulação. Mas contamos com essa esperança, contamos com a sua presença, contamos com a sua destra, com a sua companhia, isso nos conforta. Dá também, papai, esse conforto para todos aqueles que são perseguidos até a morte. No Brasil não temos isso, mas há nações que estão perseguindo, estão degolando pessoas, cristãos, que estão sendo repudiados, mortos, perseguidos, deserdados. Isso corta nosso coração. Te louvamos por essa pequena igreja que é a Vide, que temos notícia disso, temos consciência disso, oramos por isso, papai, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Oramos isso para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Amém, Senhor. Sirlei. É isso aí, valeu. Amém. Enquanto você orava, Cirlei, eu pensava, que privilégio é ter sido chamado por Jesus, né? Que privilégio, irmão. Eu nasci num lar cristão, poderia ter nascido num lar muçulmano, né? E não ter conhecido Jesus. Você, em algum momento, foi alcançado por alguém que te falou de Jesus. Aprove a Deus que alguém te falasse sobre Jesus e que o Espírito Santo tocasse no seu coração e você falasse, ele é o caminho, ele é a verdade mesmo. Nossa, isso aqui é vida para mim. E hoje nós estamos aqui, irmão, que privilégio é esse ter sido alcançado por Jesus.
né? É bênção demais, que alegria. Nessa manhã tem uma mensagem só que eu quero que fique no seu coração, muito objetiva. Quando a gente prepara para a oração, a gente tem que definir um título, né? Para ir para o vídeo depois. E agora, enquanto eu estou orando, buscando a Deus, lendo a palavra, Deus vai me dar o título já. Ele já vem no pacote, né? E o título para essa manhã é Em Obras. Em Obras. Eu, como todos sabem, nesse ano ou nesse começo de ano, cada pastor estudará um livro da Bíblia com vocês e a mim coube Filipenses, né? Na verdade, eu escolhi Filipenses. E hoje a gente vai de Filipenses 1, versículo 1 ao 6. Vamos lá a palavra. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem escreve é Paulo, né? De uma forma mais precisa. Paulo escreve essa carta estando preso, a gente vai ver isso mais à frente nessa própria carta, e aguardando um julgamento, provavelmente estando em Roma, né? E com toda essa confiança, falando, olha, toda vez que eu lembro de vocês, eu me alegro, né? E Paulo estando preso. Paulo é tido como aquele fundador da igreja em sua segunda viagem missionária, essa igreja ali em Filipos. É a primeira igreja a ser firmada no solo europeu. E essa cidade de Filipos era uma cidade importante, era como uma colônia romana, era como uma miniatura de Roma, ela tinha uma estrutura semelhante a Roma, né? E aqui, irmãos, Paulo vai falar para a gente assim, né? Isso aqui é para a gente hoje. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Se você puder, se você estiver em condições, feche seus olhos aí agora. Nós não vamos orar novamente, não. Mas eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício. Se você já viu algum monumento assim muito diferente, por exemplo, Cristo Redentor, né? Ou algum outro prédio muito grande, muito diferente, alguma construção, né? Uma obra assim, que você fala, que coisa incrível, uma ponte gigantesca, por exemplo, como a ponte Rio-Niterói, né? Enfim. Eu, né, e alguns que aqui estão, estivemos recentemente no Cristo, lá na cidade de Encantado. É o Cristo protetor, não é o Cristo redentor. É um Cristo de braços abertos e é o maior Cristo do mundo. Eles fizeram um Cristo lá numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, um pouco maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Então, eu consigo imaginar esse Cristo, né, construído ali de concreto. Mas agora, faz o exercício, né, rebobina aí um pouquinho e volta um ano, alguns anos atrás, e imagina essa obra no meio do caminho, né? E aí, se você está de olhos fechados, escuta aquele barulho de martelo batendo, de serra funcionando, de pedras caindo, aquele processo de obras, né?
E essa obra está no meio do caminho. Você olha assim, você tem aquela noção. Isso aí vai virar uma ponte, isso aí vai virar um Cristo, eu sei. Mas eu não estou vendo o Cristo ainda, eu não estou vendo a ponte, mas eu sei que isso aí vai virar. É uma obra no meio do caminho. E aí, irmão, você contemple esse cenário e pare e pense, né? Ali aqueles andaimes, pedreiros e máquinas e barulho e sujeira e matéria-prima e algo no meio do caminho. Você descartaria essa obra? Você faria críticas? Você falaria assim, não, mas isso aí está muito feio, está muito ruim, tá? Ou você olharia para assim, olha só, isso aí vai ficar grande, hein? Isso aí vai ficar bonito, isso aí vai ficar muito bom. Agora, será que nós olhamos para nós mesmos dessa forma? Porque, segundo Paulo e outras passagens da Escritura, alguém começou uma boa obra em mim e em você. Essa obra está em construção. Você não está acabado. O pastor Éder não está acabado. Isso significa que eu não estou bonito como eu estarei um dia. Eu não estou pronto como eu estarei. Eu não estou sem pecados como eu estarei. Eu não estou sem falhas e erros como eu estarei um dia. E assim é você. Será que você cobra de si mesmo ou espera que você mesmo já esteja igualzinho o Jesus que você foi feito para ser imagem e semelhança dele? Não, irmão. Eu ainda não estou. Você ainda não está. Nós precisamos confiar no plano desse arquiteto que começou essa boa obra. E aí é o melhor. Nos deu a garantia de que ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus voltar. Então, essa obra vai ser completada. Não está completa ainda. Então, confia nesse construtor. Confia nesse arquiteto. Ele está comprometido com a conclusão dessa obra. E ele está usando as coisas boas e as coisas não tão agradáveis para completar essa obra. Precisa da dor. A dor faz parte, a luta, a tribulação. E eu te diria mais: aqueles outros em volta que também não estão completos, na sua incompletude, não sei nem se tem essa palavra, estão sendo usados para preparar você, para completar você. E você e eu estamos sendo usados para completar o outro. Jesus amado, é isso, irmão. É um trabalho que só um arquiteto que conhece tudo e todos e nos desenhou e nos criou, é só ele que pode fazer. Então, vá com calma com você mesmo. E vá com calma com o seu próximo. Porque se você está sofrendo, Deus ainda está trabalhando. Se você está se sentindo esquecido, Deus ainda está trabalhando. Se você está lutando contra o pecado e está achando difícil, Deus ainda está trabalhando. Se a jornada tem sido dolorosa e muitas vezes você pode até achar que está perdendo a fé, Deus ainda está trabalhando na sua vida e através da sua vida. A obra não terminou. Não perca a esperança quanto a você e quanto ao próximo. Não perca a esperança. Você está em um processo. Essa obra ainda tem um monte de pedreira ainda, um monte de pedra, um monte de máquina, um monte de peça solta. Tem, mas ela está avançando. Você está avançando. Isaías 64:8, né? Esse ano nós temos um versículo de Isaías como linha mestra para nós.
E no capítulo 64:8 diz: Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Confia, se dispõe a ser esse instrumento, a ser trabalhado e a ser instrumento trabalhado na vida do outro. É isso, irmão. Estamos em obra, em construção. Deus abençoe vocês. Uma ótima Amém. quarta-feira para todos. Vá com Deus.